laqueadura. Esse procedimento, né, que é um procedimento de esterilização mesmo, que é muito requisitado para as mulheres que não querem mais engravidar, mas que também é rodeado de dúvidas. Tem gente que acha que quando faz laqueadura perde libido, tem mulher que laqueou, não pode mais ter menino nunca mais. Enfim, qual é o pré-requisito? A gente vai esclarecer tudo agora no nosso quadro. Esse é sintoma de... Boa tarde, doutora. Boa tarde. Terça com cara de segunda, né? Com certeza. Muitas mulheres esquecem ou não associam que laqueadura é uma esterilização, né? Exatamente, elas não têm isso em mente, não. Por isso que a gente tem, por necessidade, uma orientação de planejamento familiar. Sim. Onde você possa oferecer as várias opções para se evitar filhos e incluir a laqueadura, mas sabendo que é um procedimento definitivo. Por quê? Porque para se reverter a laqueadura, a chance de sucesso é muito pequena. Então, é necessário que essa mulher tenha já uma certa maturidade, que de preferência já tenha tido o número de filhos que deseja ter, que tenha uma estabilidade matrimonial, inclusive, entendeu? Para que ela venha a pensar e ter conhecimento de todos os métodos para fazer essa opção. E mesmo depois de fazer essa opção, é preferível que o profissional guarde 60 dias entre o dia da decisão e o procedimento para que ela venha repensar, conversar com o cônjuge, ler sobre o assunto, ter uma informação bem clara sobre tudo. Para repensar ou não, né? Para repensar em fazer mesmo ou não. Você falou em método, significa dizer que existe mais de uma forma de fazer a laqueadura? Existe, né? Hoje a gente sabe que existe a laqueadura feita por via abdominal, por via vaginal também. Por via abdominal, um cortezinho pequeno. Olha aí os tipos, ó, amarrado, isso, né? Em que se tem acesso à tuba, que são justamente trompas e tubas, a gente chama essa estrutura, que se prolonga na lateral do corpo uterino, e a gente pode fazer algumas técnicas diferentes para laquear. O que importa é interromper o trânsito do óvulo lá de onde ele é lançado, no ovário, até a cavidade uterina para o encontro dele com o espermatozoide. Interrompendo essa via, então a gente pode fazer de várias maneiras para interromper, que é amarrando com fio de sutura, que é cortando e amarrando os cotos, que é cauterizando, queimando os cotos ou colocando clipes e anéis para que obstrua essa via de fluxo do óvulo até o encontro com o espermatozoide. Ô, doutora, minha diretora ficou curiosa ali com a história de amarrar e cortar, ou seja, não basta só cortar. Ainda tem que amarrar. Ainda tem que amarrar, porque algumas, antes dessas técnicas todas, a gente tem algumas que têm mais sucesso do que outras. A literatura fala que os anéis e os clipes tendem a ter menos sucesso, por incrível que pareça. E essas amarrações antes eram muito mal vistas. Por quê? Porque o fio, às vezes, afrouxava e o pertuito continuava. Então, havia possibilidade de, mesmo você pensando estar laqueada, engravidar. Você vinha engravidar. E isso era um transtorno, é um transtorno, Uai, né? Lógico. Então, para evitar isso, é necessário que haja essa conversa, inclusive, de qual técnica vai ser utilizada, se por via abdominal, se por via vaginal, entendeu? E a gente pode, inclusive, fazer, e tá nas vias vaginais, a esteroscopia, colocando molas dentro do orifício das tubas que vai desembocar no corpo uterino. Essas molas, super prática, evitam um procedimento cirúrgico mais invasivo. Então, só tem um problema, pode gerar essas técnicas algumas queixas no pós. A queixa mais frequente, desregulou meu ciclo menstrual. Outra coisa que assim, o povo acha que as meninas, muitas acham que vão fazer a laqueadura e vão parar de menstruar. De menstruar, que não tem nada a ver. Exatamente. O ovário permanece íntegro e funcionando como manda o figurino, ou seja, ela vai sim menstruar, pode ter cólicas menstruais, tensão pré-menstrual, tudo do mesmo jeito. A laqueadura tubária não vai interferir nesses sintomazinhos que são inerentes ao período da menstruação. Então, a paciente geralmente se queixa de dor pélvica. Além da dor pélvica, falta de libido, ela acha que depois que fez a laqueadura não sente mais vontade de ter relações com o parceiro, e algumas se queixam até de uma certa fragilidade emocional pós-laqueadura, né? Na verdade, o sentir dor ou sentir alteração do ciclo menstrual vai depender muito da técnica utilizada
Influencia isso? Influencia, sim. Tem técnicas que, além de traumatizar a tuba, ela causa um processo inflamatório muito gritante, pode incomodar realmente. As molas colocadas por via esteroscópica costumam fazer isso. Entendi. E já tivemos queixas, inclusive, na imprensa, falando desse processo inflamatório gerando muita dor nessas pacientes que fizeram essa opção. Então, isso pode acontecer? Pode. Alterar o fluxo menstrual, algumas literaturas são controversas entre si. Diz que pode alterar a circulação ovariana e isso repercutir na produção hormonal, que repercute no fluxo menstrual. Entendi. Então, existe essa opção. Mas essa outra, de fragilidade emocional, de ausência de libido, a gente sabe que tem muito a ver com a cabeça, né? Com o estado emocional e a maneira de você encarar determinadas coisas na vida, determinados fatos na vida. A mulher tende muito a canalizar o emocional nas áreas que falam a favor da sexualidade delas. É verdade. Então, na mama, no útero, né? E aí eu acho que diante de uma paciente com essa vulnerabilidade, essas queixas são mais frequentes. Doutora, muita gente pode estar pensando, mas será que não dá para fazer a laqueadura já colado com cesárea? Antigamente isso era muito comum. Então, o que foi que aconteceu? Aumentou o número de cesáreas, não por indicação obstétrica, mas porque iam fazer a laqueadura logo em seguida. Então, tem uma lei que foi liberada em 2018, proibindo isso agora. Agora, você não pode mais fazer o parto e em seguida fazer a laqueadura, não. Nem você pode ter um aborto e em seguida fazer a laqueadura. Você tem que optar por fazer depois. Qual o tempo de recuperação, por exemplo, de uma laqueadura? 48 horas, você já está tranquila, já pode ter a sua atividade sexual de boa. Tem riscos, doutora? Risco só dessas queixas, desses efeitos adversos. Processo inflamatório gerando dor pélvica. A mulher pode engravidar, acontecer? Existe caso de engravidar, porque no fim das contas, esses métodos contraceptivos, mesmo esse que é a esterilização da mulher e é um método definitivo, ele tem seus índices de falha. Então, a gente já teve casos de pacientes dizer assim, eu fiz a laqueadura e agora eu tô com o menino, vou botar na porta do doutor. Olha só, não tá longe da gente o exemplo não, viu? Pois a nossa produtora Talane nasceu de uma mulher laqueada. Hoje a Talane tem 25 anos. Olha a mãe tinha feito, eu não sei qual foi o método na época, mas tá aqui Talane contando a história de que nenhum método é 100%, né? Garante 100%. Aquele 0,001 é uma possibilidade. É uma possibilidade que você pode estar incluída nela. Boa tarde, eu me chamo Caliane, pergunta do telespectador. Tenho 2 filhos, 2 gestações foram de risco. O médico não quer fazer a laqueadura porque diz que eu sou muito nova. O bom que ela diz, eu já tenho 29 anos. Você só tem, viu, Caliane, 29 anos. Ela quer saber se pode fazer agora. Olha bem, poder por lei, desde 1996, tu pode, porque é uma idade igual ou maior que 25 anos de idade. Mas alguns médicos, alguns profissionais preferem fazer após 30 anos. Porque crê que aí a mulher tem mais estabilidade emocional, tem mais maturidade e ela já pode ter tido o número de filhos que desejava ter, ou seja, prole definida. Ela tem que entrar em acordo com o esposo, se ela tiver esposo. Então, assim, exige todo um acompanhamento e um aconselhamento de planejamento familiar que, às vezes, eles preferem prorrogar um pouquinho o desejo quando a sua idade ainda não alcançou aquela que ele acharia melhor, mais cabível para o seu caso. Entendeu? Tem uma questão da laqueadura aí que durante muitos anos a lei obrigava que o marido concordasse. Exatamente. Vocês lembram disso, né? Isso. Agora não tem mais isso, né, doutora? Não tem. Acabou essa história. Embora tenha um consentimento livre e esclarecido, que é uma documentação que a gente pede para a paciente ler e se dispõe a orientar em alguns questionamentos que ela queira fazer e que nesse consentimento, quando ela é casada, a gente pede que o esposo também assine, né? É uma questão de prudência. É importante o planejamento familiar porque é uma coisa para ambos, né? Exatamente. Mas existe aí esse entendimento. Ela depois pesquisa se o STF já julgou, porque estava um projeto para literalmente tirar, porque, ou seja, quem sofre as consequências de carregar o bebê é a mulher, porque ela tem que decidir, né, em consenso com o homem sobre algo que depende muitas vezes dela. Né? E você veja que o homem tem possibilidade de também fazer um procedimento cirúrgico de esterilização que evitaria a mulher de se expor a um procedimento cirúrgico invasivo como é a laqueadura, que é a vasectomia.
E a vasectomia mais é muito mais simples, ambulatorial, mais simples. com anestesia local, ou seja, não traz para o homem, ao contrário do que muitos pensam, nenhum transtorno de ereção, nenhum transtorno de desempenho sexual, não traz, mas os homens se negam a fazer isso e nesse acordo entre família, a mulher arca com toda a responsabilidade da contracepção, inclusive da esterilização. Então, isso aí eu acho que deveria ser mais divulgado, que a vasectomia é acessível, inclusive no Sistema Único de Saúde. Então, tem serviços públicos que faz. Elaine, inclusive, eu vi, eu acho que foi ontem, ou antes de ontem, eu estava procurando aqui na Câmara, de vez em quando eu fico lendo sobre projetos que estão tramitando na Câmara, para a gente ver o que é que tem de interessante. Sim, claro. Tem um projeto na Câmara, eu achei aqui, que está prevendo reduzir a idade mínima para 21 anos, né, para a esterilização voluntária. Esse projeto permite a esterilização voluntária para homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 21 anos, pelo menos com 2 filhos vivos, tá? Essa proposta está alterando, né, a lei de 96, que permite a esterilização a partir dos 25 anos ou com pelo menos 2 filhos vivos. E aí está esse projeto também, várias situações envolvendo ter mais de 25 anos e ter mais de 2 filhos hoje. Existe esse projeto que quer diminuir para 21 anos. Então ainda tem muita polêmica, porque lembra que a gente está num Estado democrático de direito regido por leis. Então as leis interferem, inclusive, muito nessa questão. Nessa questão, né, do planejamento familiar. E é importante que interfira, né? Você veja que tem serviços que até além de ter 2 filhos vivos, fala de número de abortos anteriores. A gente já verificou que mulheres que já tiveram um histórico de mais de um aborto anterior, ela é melhor que seja prorrogada essa data da decisão de fazer a laqueadura. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem a aptidão de perder filhos, então o ideal é que ela já tenha o planejamento de quantos filhos quer ter, da prole definida, de compartilhar isso com mais alguém. Então, o ideal seria ter esse aconselhamento familiar, multidisciplinar, com psicólogo, inclusive, para ver como é a situação de cada um, né? É isso. Doutora Vanusa não está liberada, tá? Ela volta daqui a pouquinho e aí eu tenho que você mandar a sua dúvida para cá. A gente está falando de laqueadura, mas sempre surgem perguntas sobre outras temáticas e ela generosamente nos contempla com essas respostas, quando é assim ela consegue, né, doutora? Tem coisa que ela não vai poder adivinhar, tem gente que não mandou idade, isso tem idade, não mandou nem idade. Tem coisa que a gente não consegue, mas o que a gente consegue, a gente tenta. Com certeza. Beijo, meu amor, toma uma aguinha até já, tá? Até já. Vamos passar no @TV também.